Eu acredito que nós não terminamos a resolução sobre ácidos e bases modernos, né? Acredito que não iniciamos, mas não concluímos. Vamos fazer essa conclusão, porque eu quero falar também, ainda hoje, se possível, sobre o caráter ácido e básico, que é um outro fator que está vinculado a esses dois conteúdos passados, né? Que é justamente aí sobre as propriedades físicas, né? Isso, relação das propriedades físicas, e a questão dos caráteres ácidos e básicos, que é fundamental para a gente poder ter o nosso entendimento em função desses grupos. Né? Então, eu vou aqui... É isso mesmo, né? Eu não terminei, né, de fazer as questões, vocês podem só me dar... O Jonathan está perguntando na página. Jonathan, eu vou espelhar ele aqui, vou relembrar o ensinamento disso, né? Não sei se vocês já estão vendo, acho que estão, acredito que não. Deixa eu baixar aqui e fazer a apresentação. Eu te digo já a página, Jonathan. Para que ele não fica de segundo plano. Vamos ver se vai dar certo. Agora sim. Eu acredito que vocês já estão visualizando aí. Estão todos visualizando? Se estiver, por favor, quem não tiver, me dê. Muito obrigado, Alzira. A gente falou sobre isso daqui, né? Vimos o que é uma ácido base de Laws-Brown, vimos aqui a questão de Lewis, que se diferencia um pouquinho, mas se diferencia. Eu escrevi isso daqui na aula passada, sobre como Lewis ele engloba tanto a parte de Arrhenius quanto Braunsett-Lowry, né, sobre a questão aí de quem vai doar, de quem vai receber. E aí eu acredito que nós fizemos essa primeira questão. Né? Página, a gente fez Jonathan. A segunda. Foi a segunda, né? Foi. Mas fizemos a segunda, então, né? Ou só a segunda? Professor, só lembro da segunda. Pois tudo bem, vamos para a primeira. Jonathan, desculpa a minha falta de educação, você me perguntou qual é a página 95 do volume 4. Página 95, volume 4. Tá bom? Vamos lá. Gente, só para relembrar, deixa eu voltar bem aqui para olhar para o rostinho de vocês. Só para relembrar sobre essa questão de ácido de base moderno, nós vimos lá que Arrhenius, né, Arrhenius em meio aquoso libera H+, né, isso é ácido. Em meio aquoso libera OH-, isso é base, né? Isso nós estamos vendo que é a presença da água. Lowry, Braunsett e Lewis são totalmente diferentes, eles não necessitam da água para poder fazer a representação da acidez. Né? Então, por isso que é chamado modernos, que são mais contemporâneos, em função desse conteúdo de identificar quem é ácido e quem é base. No caso, quando se fala de Braunsett e Lowry, você fala deles, a gente vai saber quem é ácido, aquele que está doando um próton, e esse próton é o hidrogênio. O hidrogênio está sendo doado, eu vou ver lá no produto, né, que ocorreu a doação, porque o ácido que eu classifico como sendo que vai doar um próton, né, vai doar um hidrogênio, esse vai formar uma base conjugada. Então, o ácido forma base conjugada. Então, se eu tenho um ácido forte, aí eu vou ter a questão da base conjugada produzida. Né? Do mesmo jeito, a base foi aquele que recebeu esse próton, que recebeu o hidrogênio, ele vai produzir um ácido conjugado. Foi assim que nós aprendemos. Nós aprendemos também que a água tem esse fator, né, que ela é chamada de anfifílica, ou anfiprótica, ou mesmo anfótera, né? Nós temos essas classificações da água, onde ela pode agir tanto como ácido ou como base. Né? Se ela estiver doando hidrogênio, ela é ácido. Se ela estiver recebendo hidrogênio, ela é base. Isso daí nós estamos ainda fazendo a classificação de Braunsett-Lowry. Quando a gente fala de Lewis, né, o processo de Lewis está muito relacionado com ligações coordenadas. O que é isso? Com a doação de pares de elétrons. Né? Então, nós vamos classificar os ácidos dessa maneira, no caso aí, os que vão receber par de elétrons. Então, aqueles que recebem par de elétrons é que nós chamamos de eletrofílicos.
né? São aqueles que estão à procura de elétrons para poder se estabilizar. São os eletrofílicos. E os que vão doar os pares de elétrons, que são conhecidos por nucleofílicos, não é isso? São aqueles que têm elétrons de sobra, ou seja, que tem aí na sua camada de valência elétrons sobrando. Posso dar um exemplo, o NH3, posso dar outro exemplo, o NO2, né? Posso dar o exemplo, a hidrazina. Então, uma dica bem fácil para poder também facilitar o nosso próximo conteúdo. Se eu tenho a presença de nitrogênio, eu estou considerando o composto básico. Tá? Se ele tem a presença do nitrogênio, ele vai ter a sobra do par de elétron, e como Lewis está englobando tudo, ele é mais frequente na relação de você classificar aí o composto básico, né, o composto orgânico básico. Lembrando que esse caráter, que é o nosso próximo assunto, que esse caráter de ácido e base, ele tem uma vertente muito grande, tá? Nós, logicamente, que em função das naturezas inorgânico e orgânico, lógico que o inorgânico tem fatores preponderantes, né? Tem valor de pH, por exemplo, maior. Então, por exemplo, eu não posso dizer que um ácido orgânico é mais forte que um ácido inorgânico, né? Eu não tenho como ter essa definição assim, tá? A gente vai ter que ver o quê? As constantes de acidez, a gente vai ter que observar o pH, né? A gente vai ter que ver quem está ligado nessas estruturas, né? Principalmente quando se trabalha com os orgânicos. Mas vamos deixar de conversa, né? Vamos deixar de conversa e vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão é um texto, né? Vamos ver aqui. O hidrogênio carbonato de sódio, todo mundo conhece como o carbonato de o bicarbonato de sódio. Uma pergunta que não quer calar. Essa pergunta ela pode ser uma informação, uma classificação para vocês. Quem for fazer o EMA, acredito que todos vocês aqui vão fazer o EMA. Né? Então, lá na UEMA, nós temos que ser bem cirúrgicos, né? E tem que passar o bisturi mesmo e passar para frente, ser campeão. Nós não podemos encher linguiça, não. Tá? Temos que ser técnicos nas nossas respostas e no nosso entendimento, mostrar para a bancada que nós somos, que nós estamos atualizados e que nós temos o conteúdo na ponta da língua. Então, quando eu pergunto para vocês o porquê do nome bicarbonato, né? Você poderia ser questionado lá na prova sobre isso. Por que o nome é bicarbonato? Alguém pode me dar essa ajuda? Alguém pode me ajudar? Justino, meu amigo corintiano, você pode tentar me explicar por que é bicarbonato? Porque nós temos o carbonato, né, carbonato de sódio, mas nós temos o bicarbonato. Tá, eu vou direto ao ponto. Vocês ainda estão assim, meio com sono, sonolentos, isso é natural. Eu também estou. Mas vamos aqui, ó. O bicarbonato é porque ele derivou de um diácido. Né, ó. A reação, não sei se vocês conseguem ver meu quadro ali, mas a reação do bicarbonato é essa. Você pegou aqui um H2SO4, né, ó, que é um diácido, não é isso? Por que é um diácido? Por que a mesma coisa vai liberar quantos hidrogênios? 2, né? Mais quem? Mais o NaOH, né, ó, que é a base. Que tipo de reação é essa daqui, inorgânica? Quem lembra? Eu tenho um ácido e uma base. Vou produzir quem? Um sal e água. Isso aqui chama-se de neutralização, né? Neutralização. Essa neutralização, ela pode ser parcial, eu acredito que vocês lembram disso, ou ela pode ser total. Parcial ou total. Nesse caso específico aí, dessa primeira questão, eu estava falando do bicarbonato, né? No bicarbonato especificamente. Você vai notar o seguinte, que vai ser uma neutralização parcial. Eu já vou começando a resolver a questão fazendo isso daqui. Vai mostrar para a gente isso daqui, ó. Na, ó, vai ficar um hidrogênio aqui, né, ó. Tenho 2. Você está vendo que eu tenho muito mais hidrogênios ionizáveis do que as hidroxilas representadas aqui na base, né? Eu tenho 2 hidrogênios para 1 hidroxila. 2 hidrogênios para 1 hidroxila. Óbvio que um desses hidrogênios produz quem com a hidroxila? Produz água, né? Vai ver a produção de água aí. Então, veja, nesse caso específico, opa, esse ácido não pode ser, professor, senão seria bisulfato, é bicarbonato.
né? Ó, por isso que eu olhei aqui, a Alzira disse assim para mim, professor, isso daí é bicarbonato, né? Não, professor, senão vai ser bisulfato. Muito obrigado, Alzira. Então, veja, ó, NHCO3 mais uma molequinha de água que produziu, porque eu tinha um hidrogênio daqui, com essa hidroxila. Então, você vai notar a presença desse hidrogênio na molécula. E como ele derivou de um ácido que é considerado diácido, por isso que o nome fica bicarbonato de sódio. Por isso que é bicarbonato, bisulfato, bifosfato, enfim. Tendo a presença do elemento onde ele derivou de um diácido, eu tenho que considerar esse nome como sendo bi, né? Isso levando em consideração aí as nomenclaturas, né, dos sais. Mas veja, se você for observar também, esse elemento aqui específico, ele tem a presença de um hidrogênio. O que é que diz aí? O que é que diz aí Arrhenius sobre a acidez? Que esses hidrogênios, eles são ionizáveis em meio aquoso, não é? Então, crianças, esse sal, ele tem um caráter ácido, que lá no meio aquoso, ele vai reagir com a água, ele vai liberar esse Hzinho aí, que é o que nós chamamos de próton, né? O próton, ou próton, como queiram chamar, ele vai ser liberado. Então, se eu libero esse hidrogênio, né, ocorre a liberação desse hidrogênio, então nós temos aí um sal ácido. Olha só, um sal ácido. Então, vamos aqui a certas divergências de ideia, tá? Eu acredito que é uma questão antiga, eu não olhei direito aqui, o ano dela, não tem? Ah, tem 2019, ó. Então, não é tão antigo assim, né, no ano passado. Mas ela tem uma pequena falha nessa questão. Uma pequena falha, por isso que eu comecei com isso daqui. Veja só, o hidrocarbonato de sódio, nós vimos ali a fórmula dele, popularmente conhecido como bicarbonato de sódio, ao ser adicionado em água, aumenta a concentração de íons hidroxila. Aí já é outra coisa. Como é que vai aumentar a concentração de íons hidroxila se ele é um composto ácido, gente? Então já tem divergências, né? Já tem divergência de ideias. Então ele ia aumentar quem? A concentração do H+, né? A concentração do próton, não da hidroxila. Mas vamos continuar. Essa substância é vendida nas farmácias na forma de comprimidos habituais, né, que contém apenas sal, ou em comprimidos efervescentes, que além de sal também tem os ácidos orgânicos, né? Você vê aí esses que tem aí gosto de laranja, né, esses efervescentes, né, com sabores. Então vamos aqui. Quando se adiciona em água um comprimido efervescente, é observada uma efervescência que não é observada com o habitual. Essa diluição do Na, no caso bicarbonato de sódio, que ocorre mais rapidamente, fez com que os antiácidos estomacais efervescentes sejam mais vantajosos para a eficiência do tratamento. Daí a gente sabe que aí vem a questão da cinética, que vocês estão vendo isso com o dos anjos, né? Que eu vou diminuir aí a superfície de contato, fazendo essa diminuição. Se você triturar um comprimido, por exemplo, você que costuma aí, quem tem enxaqueca ou quem tem algum problema que precisa constantemente estar fazendo uso de remédios e comprimidos, ele vai agir muito mais rápido quando ele está triturado do que quando você toma só o comprimido e espera alguns minutos isso acontecer. Ele triturado, eu estou diminuindo a superfície de contato, estou fazendo que essa reação aconteça mais rápido, né? O que acontece aqui com os efervescentes, e aí com a presença desses ácidos orgânicos, no caso aí um ácido cítrico, por exemplo, nós temos aí um processo acelerado, tá? Vai ser um processo acelerado. Mas vamos ver como é que dizem na letra A. A letra A diz assim: o hidrogênio carbonato de sódio é classificado como um sal ácido. Isso é verdadeiro. Hidrogênio carbonato de sódio é o bicarbonato de sódio, gente. Ele tem a presença de quem? Do hidrogênio na sua molécula, em meio aquoso. Se eu for reagir ele com a água, por exemplo, fazendo aí a reação de ácido e base de Brod-Lowry, esse composto aqui ele é ácido, porque ele vai doar esse hidrogênio para a água. Né? Se eu faço a reação direta, né, ó, vamos para a reação agora de Brod-Lowry. Né, eu vou apagar essa parte aqui de baixo, ó. Vou apagar aqui essa parte de baixo. E vou mostrar para vocês fazendo a reação direta com a água. Né, ó. Ele diz aí na questão que quando ele reage com a água, ele aumenta a concentração de OH-, de hidroxila. Isso não é possível. Tá, ó, fazendo aqui a reação, ó,
Você se deparar com esse equilíbrio, você já tem aí uma vertente, uma direção para poder fazer indicações de ácido de Brodlau ou de Lewis, tá? Geralmente, quando você trabalha com arrênios, ele coloca uma reação direta mostrando um produto. Isso daqui, falando em expressões, em simbologia, inclusive, assistam a live aí do meu amigo dos Anjos, que ele vai falar sobre isso, a linguagem científica, né, que é importante, né, para quando vocês estiverem fazendo seus artigos lá na universidade, vocês verem que essas linguagens científicas são necessárias, né, no nosso cotidiano. Então, veja aqui, nessa maneira, esse hidrogênio vai ser doado para a água. Então, segundo o que nós vimos de Brodlau, esse bicarbonato aqui, ele é o ácido. Por que ele é o ácido? Porque ele está doando esse hidrogênio aqui, ó. Ele vai doar. E como é que eu vou saber isso daí, professor? Me perguntaram isso já, né? Então, quem recebe aqui é base. Como é que eu vou saber que esse rapaz é o ácido? Você vai olhar para o produto. Você vai olhar aqui no produto e vai ver o seguinte. Vai ver que agora você vai ter o Na2CO3, porque isso daqui, gente, esse 2 é do bicarbonato, né? Ó. Se você for ver aqui, eu tenho mais do sódio e tenho mais do hidrogênio. Então, para poder zerar isso daqui, eu tenho menos 2 aqui, né? Ó, para poder essa molécula ficar estável, não é? Isso daqui são coisas lá do nosso primeiro ano, né? Ó, lá do primeiro ano, não, do nono ano, isso daqui, ó. Soma das cargas tem que dar igual a zero, lembra disso? Soma das cargas igual a zero. Então, veja aqui. Somei, ó, só para fazer a questão da estabilização. Aqui eu vou ter esse elemento como produto e vou ter isso aqui, ó, H3O+. H3O+. Então, você vai notar o seguinte, que o ácido aqui, ó, o ácido, ele formou esse elemento que eu vou chamar de base conjugada. Ó. Esse elemento aqui, ó, é a minha base conjugada. A base conjugada, ela está muito relacionada, ó, por exemplo, se eu tenho um ácido forte, a base vai ser contrária, né? Eu tenho um ácido forte, o valor dele, a força dele é contrária do que em função do seu formador, em função do que ele formou. Do mesmo jeito que eu tenho o ácido conjugado, eu vou ter esse daqui, a água, como sendo, ó, tem a base, agora eu vou ter quem? O ácido. E nós sabemos, até inclusive em arrênios, né? Até inclusive em arrênios, nós sabemos que o H3O+, é justamente esse H+, né? Porque quando a gente fala, Paulo, mas como é que eu vou dizer que esse H+ é o H3O+? É a questão do balanceamento de carga. Se eu tenho 3, eu tenho que ter 3 hidrogênios do outro. Não, então veja aqui, ó. Eu tenho 2, ó. 2 mais 1 aqui, ó. 3. Então, por isso que eu tenho que ficar com 3 aqui. Isso daí é a nossa base, né? É o que a gente tem que lembrar sempre. Então, a ácido forma a base conjugada e a base forma o ácido conjugado. Então, nós temos aqui a representação. Então, veja, gente, nós temos 2 gabaritos aí. Nessa questão, nós temos 2 gabaritos. A letra A está correta, tá? A letra A está correta. Então, professor, qual seria o outro gabarito aí, então? Veja bem aí a letra E. Ó, frente ao íon carbonato, o carbonato é que ele faz a dissociação, né? Como se eu tirasse isso daqui, ó, né? Tirasse esse sódio aqui, né? Ó, frente ao íon carbonato, o íon hidrônio, que é o H3O+, ó, é proveniente de um ácido cítrico e ácidos de Brodlau mais fortes que a água. Então, é como se eu estivesse fazendo a relação direta agora, né? Ó, como se eu estivesse fazendo uma dissociação aqui enorme, que eu vou ter que mostrar para vocês, ó. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. Como se eu pegasse a relação do bicarbonato. É assim a reação que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar esse bicarbonato aqui, né, ó. Eu vou dissociar esse bicarbonato, um processo também de equilíbrio, né? Faço aqui a dissociação, vai ficar o Na+, mais o carbonato, né, no caso que ele está dizendo aí pra gente, é o carbonato, e tem que fazer a relação dele justamente aí com a presença dos ácidos, porque quem foi que formou ele? Eu não mostrei para vocês que foi o ácido carbônico, então tem que fazer a mesma coisa com o ácido carbônico, né, ó. Tem que fazer a dissociação dele, tem que ver todo esse procedimento aí, para a gente poder verificar, né, o seu formador, que é o ácido carbônico, então nesse caso aqui ele forma 2H+, né, isso, ó, mais esse carbonato aqui, ó, que vai ser formado, né, isso, que aqui é 2-, não é? E a presença aí, a presença do ácido, nesse ácido, no caso, o ácido orgânico aí, que foi formado, né, o ácido orgânico que foi formado
que é justamente aí o que nós teremos como formação, que seria A3A, vou colocar assim, tá? Para ser um ácido, né? Um ácido, como eu não sei o nome do ácido, o elemento, vou fazer a representação dele assim. Então, 3H+, e nós temos aqui o ânion formado desse ácido carbônico. Aliás, esse ácido orgânico, que é justamente o ácido que é colocado nesse comprimido para poder fazer a relação. Então, ele fala, inclusive, isso daqui, ó. Ele está falando isso daqui, ó. Ele está fazendo a relação desse íon, né, esse íon bicarbonato, com esse ânion aqui, ó. Com esse ânion representante do sal. Por isso que ele está falando, como resposta, que esse íon aqui, ó, esse íon, ele é proveniente do ácido cítrico, no caso aí, pela relação direta desse sal com seu formador e a presença desse ácido, que, consequentemente, ele é mais forte por ser orgânico em função do íon carbonato. Então, nós temos dois gabaritos. Nós temos o gabarito aí na letra A, temos o gabarito na letra E. Tá? Então, se ele tivesse colocado na letra A que o sal bicarbonato é básico, aí sim, a questão estava perfeita, tá? A questão estava perfeita. Porém, houve esse equívoco, eu acredito que tenha sido equívoco, tá? Porque é uma questão bem elaborada, assim, né? Então, por um detalhezinho, a questão deixou de ser perfeita, né? Então, o gabarito aí, segundo o nosso material, é letra E, mas nós temos essa divergência aí entre A e E. Tá? Então, são coisas que acontecem, não é defeito do material, tá? Isso acontece, ok? Talvez tenha sido gráfico mesmo, esse erro. Tudo bem, pessoal? Deu. A segunda nós fizemos, não foi, Alzeira? Nós fizemos a segunda, né? Sim. Então, primeiro vocês fazem essa ressalva aí da acidez, tá, gente? Ele é um sal ácido, viu? Ele é um sal ácido. Então, a segunda já fizemos, eu acredito que foi porque eu falei já das reações, então fui direto nela, né? Então, vamos para a terceira. Considere os equilíbrios representados pelas equações a seguir, quando o HCl e NH3 se dissolvem em água. Então, vamos desenhar aqui a estrutura. Vou pedir licença a vocês para poder fazer aqui esse desenho. Aqui é a terceira questão. Temos aí o ácido clorídrico mais água, reagindo aqui com a água, formando isso aqui, não é? Ó, e liberando isso aqui. Aí é a primeira reação. Na segunda, do mesmo jeito. NH3 mais H2O, produzindo NH4 mais e liberando a hidroxila. Diz assim, assinale a alternativa correta referente aos pares conjugados ácido-base para cada uma das reações. Ácidos conjugados, no caso aí, para cada uma das reações. Então, vamos lá. Na primeira, quem é o ácido? Professor, o ácido é o ácido clorídrico. O pessoal diz assim, né? Professor, essa pergunta é muito esquisita. Eu tô vendo o ácido clorídrico, ó, mas tome cuidado. Nem sempre o ácido aqui, ó, vai ser ácido seguindo a questão de Brauds-Lowry. Nem sempre, tá? Nem sempre será ácido. O ácido que eu já conheço como inorgânico. Eu tenho que observar aqui no produto, ó. Veja o produto. Olha para o produto. Você está vendo que, por exemplo, o ácido aqui, o HCl, no final ele tem apenas a presença do cloreto, né? Do íon cloreto. Note que esse hidrogênio ele passou para cá, ó. Por quê? Porque eu tinha H2, agora eu tenho H3, tá vendo? Então, esse hidrogênio foi doado. Então, quem doa, segundo o Brauds-Lowry, quem doa hidrogênios são ácidos. Então, aqui é sim considerado um ácido. Então, se esse é um ácido, gente, se esse daqui é um ácido, né, ó, aqui vai ser quem? A base. Então, já dá para a gente começar a ver a resposta, né? Então, se o HCl é ácido, o cloreto vai ser quem? A base, não é isso? O HCl ácido, cloreto base. E nessa segunda equação aí? A segunda equação. Quem é ácido e quem é base aí? Quem é ácido e quem é base? Lembra que a água... Não entendi. O H2O vai ser o ácido. É a água, justamente. Aí lembra sempre, a água ela tem esse poder, né? Ela pode ser
agir como ácido ou como base, ela é anfótera, não é isso? Então, nesse caso aqui, ela está doando, não é isso? Ó, como vocês já pegaram as manhas, ó, ela está doando o hidrogênio para cá, não é? No meu produto eu vou ter quem? Eu vou ter um NH4+, porque formou um cátion, né? Um cátion relacionado. Se eu for juntar aqui, eu formo um hidróxido de amônio, não é isso? Ó? Formo hidróxido de amônio, né? Se eu estivesse falando isso no inorgânico, nós estamos falando do orgânico, então nós vamos fazer essa relação direta. Então, nesse caso aqui, o ácido é a água, não é isso? Ó? O ácido vai ser a água, obviamente, aqui é a base. Lembra, ó, se tem a sobra de pares aqui, ó, né, sobrou aquele sobra de pares, no caso, nitrogênio, eu tenho uma base direta, né? Não precisa nem relacionar assim, tá? Então, tem uma base direta. Obviamente, se eu tenho uma base, quem é que vai ser o ácido da base? Quem é o ácido? Quem é o ácido? É o NH4, é isso? É ele mesmo? Quem é o ácido da base? Quem é o ácido? O ácido conjugado vai ser o NH4. Justo. E, consequentemente, ó, o ácido conjugado é esse aqui, né, ó. Tá assim, ácido conjugado, não é isso, ó. E aqui, você, o ácido, a base dele, quem é? É a hidroxila, né, ó. Então, aqui é a base conjugada. E aí nós temos as relações entre, que a questão que a gente faça, é o HCl e o cloro, não é isso, ó, o cloreto. E nós temos aqui a água, né, ó, e a hidroxila. E aí nós temos como gabarito a letra E de eu vou passar Enem com toda certeza absoluta. Não é? Vocês têm alguma questão específica ou posso prosseguir? Vocês é quem mandam. Faz a quinta. Beleza, vamos lá. Essa terceira ficou entendida, não ficou, pessoal? Ficou sim. Deixa eu escrever a reação, tá? Vou escrever aqui a reação da quinta. CH3 NH2 mais CH3CO OH. Você vai ver sempre o equilíbriozinho aqui, né? A representação do equilíbrio. É que forma o CH3NH3 mais esse ânion aqui, que é o acetato. Não sei se vai dar para ver direitinho, mas tudo bem. Que é o acetato. Então, ele colocou aqui como sendo 1, né? 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Na letra A, 1 e 4 são ácidos de Lewis. 1 e 4 são ácidos de Lewis. Primeiro, para ser ácido de Lewis, vamos lembrar, ele precisa receber pares de elétrons. 1 e 4 são ácidos de Lewis. Eles estão recebendo pares de elétrons aí? Olha para a molécula, 1 e 4. Estão recebendo pares de elétrons Professor, aqui? Diz. a letra A é 2 e 4. Ah, é 2 e 4. Foi mal. 2 e 4. Pronto, melhor. 2 e 4. Eles estão relacionados aí a ácidos de Lewis? Um é. Um é, né, não? Um deles vai ser. Mas não os dois. Quem é, então, o ácido de Lewis aí? Ó, se você for ver, olha para cá. Olha para cá. Tem um nitrogênio aqui, não tem? O nitrogênio, veja só. O nitrogênio, ele tá fazendo isso, ó. Ele tá relacionando... Não, na verdade, não. Na verdade, não. Nenhum dos dois. Porque olha para cá, olha para a molécula aqui, ó. Tem agora o 3, né, ó. Foi o que aconteceu aqui, gente. Esse hidrogêniozinho aqui, que foi o que aconteceu com ele? Ele foi doado para cá, não foi não, ó? Não é? Então, não tenho aí ácido de Lewis relacionado. Ou tenho? Tenho ou não tenho? No caso, são bases, né?
Não, veja bem, não é base, Jonathan. Ó, para ser Lewis, grava bem. Para ser Lewis, eu vou ter que doar um par de elétrons. Então, quem doa par de elétrons lá em Lewis, pá, tem 2 elétrons. Com o que sobrar, eu vou doar. Vai ser uma ligação coordenada. Então, ele vai doar para alguém esse par de elétrons. Então, quem doou esse par de elétrons é uma base. Quem recebeu é um ácido. Só que aqui, ó, se você fazer a relação, né, você olha aqui para o produto, né, eu tenho o 3 e o 4 que foram o produto disso daqui. Né, ó, você vai notar que esse hidrogênio foi doado para cá. Então, quem doa hidrogênio é ácido, mas de quem? De Brauts-Lowry. É um ácido de Brauts-Lowry. Né, ó, porque se Então, o eu 2 for vai ser olhar uma aqui... base de Lewis. Oi, não entendi, Alzira. O 2 vai ser uma base de Lewis, no caso. Justo, justo. Né? É uma base, no caso. Então, não posso dizer que os dois são ácidos. Não posso dizer, né? Inclusive de Lewis, porque esse daqui está doando, né? Então, se ele fosse na questão de, como a Alzira falou, se fosse na questão de doação, ele está doando, então ele é base. Então, não posso fazer essa relação. Então, a letra A está errada em função disso. Eu ainda estava olhando a primeira que não dava para ver bem, ainda bem que tem alunos atentos, graças a Deus. Mas veja aqui, na letra B, 2 e 3. 2 e 3 são bases de Brauts-Lowry. 2 e 3. 2 e 3. 2 e 3. Isso daqui é base. Vamos aqui, vamos para Brauts-Lowry. O hidrogêniozinho foi para cá, não foi? Ó. Então, quem doa é ácido. Quem doa é ácido e doa no hidrogênio, tá? Quem recebe é base. Então, esse daqui recebeu. Então, se ele recebeu, ele vai formar um ácido. Né? Ele é a base, ele forma um ácido. E quem vai ser o ácido aí? O ácido formado dele, quem é? Me ajude. É Quem é o o ácido formado dele? CH3 e NH3. CH3 em H3, né? Ó. E do mesmo jeito a gente vai ter o contrário, né? Ó, porque saiu aqui, ó. Saiu hidrogênio, por isso que ficou um âniozinho aqui, tá vendo? Ó? Esse âniozinho é porque saiu esse hidrogênio para vir para cá, que agora ele faz parte aqui, ó. Como a carga dele, quando ele recebe, a carga dele vai ficar positiva, porque ele forma aí, que nós chamamos de carbânio, né? Ó, a presença de um ânion aqui, mas por ser um positivo, é um carbocátion, né? A questão de um carbocátion aqui é o ânion, que vai representar aqui o processo de quebra entre hidrogênios que vão ser doados e que vão ser recebidos. Nesse caso aí, também não é verdadeiro, tá? Não é verdadeiro. Na letra C, 1 e 3 são base de Lewis? Não. O 1 pode até ser. O 1, se ele estivesse trabalhando com base de Lewis, dava para ser. Por quê, professor? Porque aqui tem sobra de par de elétron. Tá vendo? Se eu tivesse feito o processo contrário, mas para eu saber se era base ou não, gente, ia ficar uma coisa bem louca aqui, tá? Ó, como tem 3 aqui, 3 a gente ficar tudo junto, ó. Ia juntar tudo, ó. Se você ver uma molécula bem estranha aos olhos de vocês, mais ou menos assim, ó. Bem estranha mesmo, tá? No caso seria COOHCH3, uma coisa bem cavernosa assim, coisa bem estranha, é porque houve a doação. Essa doação foi daqui, né? Ó. Se eu fosse fazer estrutura, é como se esse nitrogênio, que tem a presença aqui desses dois hidrogênios, não sei se vocês estão conseguindo ver, iam estar ligados assim, ó. Iria se ligar aqui pela doação do elétron, né? Ó. Ia se ligar aqui direto com a questão da carbonila, ó. Ia se juntar assim, né? Então, aqui já não pode acontecer, por exemplo, esse hidrogênio já não poderia estar de maneira tão acentuada aqui, porque ele faz uma ligação só, né? Então, por isso que forma o ânion no final aqui, tá vendo? Então, ele poderia entrar como se fosse aqui a presença de uma estrutura mais ou menos assim. É uma estrutura bem diferente, né? Você olha para isso daqui, eu acho isso daqui muito complexo. Isso daí é que nós chamamos de Lewis. Ele doou esse par de elétrons aqui, ó. Vai ver a doação. Então, se ele doou, nós fazemos essa relação para Lewis, tá? Então, nesse caso específico aí, eu posso considerar só apenas essa, ó. Isso daqui não dá mais, ó. Porque os pares de elétrons aqui ficaram presos pela presença aqui desses 3 hidrogênios. Nós vamos ver isso agora com acidez e basicidade, tá? Então, nesse caso, eu posso considerar a base de Lewis o 1, tá? O 3 não dá. Não dá porque ele vai ter aquele par de elétrons preso. E a letra D? O 1 e o 4 são bases de Lewis. São. Por quê?
que vai ter esse cara aqui livre, como eu acabei de falar para vocês, ó. Né? Então, quem doa par de elétrons livres é base, né? Ó, quem recebe é ácido. E aqui, porque eu vou ter esse ânion que tem a presença da carbonila. A carbonila, gente, olha. Ei, a carbonila faz isso, ó. Ó, não tá assim? Aqui eu tenho um par de elétrons para serem doados, ó. Tanto aqui quanto aqui, ó. Aqui é que eu tenho mesmo, ó. Aqui é que eu tenho mesmo. Então, se tem sobra de par de elétrons, eles podem ser doados. Então, se eles são doados, é porque nós estamos trabalhando com a base de Lewis, tá? Com a base de Lewis. Então, marque aí letra D. Marque letra D. Vamos ver a letra E. 1 e 3 são ácidos de Bros-Lowry? Não. Se um é ácido, o outro vai ter que ser o quê? Vai ter que ser a base conjugada, né? Se um é ácido, o outro vai ter a base conjugada. Então, é a letra D de vamos embora. Gente, foi uma questão complicada de entender. Eu acredito que a Hannah pediu para fazer ela, porque o entendimento dela é mesmo complicado. Devo ser bem realista com vocês. Dificilmente vocês vão se deparar com questão disso daí, sobre as de base, dessa maneira. Vocês vão ver a estrutura, mas vocês não vão ser questionados sobre elas. Tá? Se isso acontecer, vai ser muito mais para saber quem é ácido, quem é base, quem é mais forte, quem é mais fraco. Aí sim, está mais direcionado lá nas propriedades que nós falamos, mas isso não quer dizer que a gente não tem que trabalhar com esse conteúdo, né? Isso não quer dizer que a gente não necessite trabalhar com esse conteúdo. Tem mais alguma questão aí específica aí para ser feita? Tem mais alguma? Alguém quer fazer mais? Professor, faz a questão do Enem, a sessão Enem. Certo, bora lá. Só tem uma, né, do Enem? Bora lá. Quais os fatores que podem causar uma DCV? Não há uma única causa para as doenças cardiovasculares, pois existem vários fatores que podem aumentar a probabilidade de sua ocorrência, chamados fatores de risco cardiovasculares. Muitos desses fatores são próprios da pessoa, como, por exemplo, a herança genética e a idade. Porém, vários fatores de riscos cardiovasculares estão relacionados ao estilo de vida adotado pelo indivíduo, como alimentação rica em gorduras, obesidade e sedentarismo, o tabagismo e o estresse. As formas estruturais das principais substâncias que contribuem para as doenças cardiovasculares estão representadas. A gente vai ter o álcool, né? Tem o colesterol, tem a cocaína, tem a adrenalina, né? Então, considerando as propriedades ácidas e básicas dessas substâncias, pode-se afirmar que, letra A cocaína não apresenta caráter básico, pois não apresenta grupos aceptores de pares de elétrons. Olha para a cocaína. Olha para a cocaína. Ela não tem caráter básico. Olha a presença do nitrogênio, que foi o que eu falei para vocês do nitrogênio. Tem a presença de nitrogênio, nós temos a representação de basicidade. Tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, se ela é mais básica ou menos básica que alguém. Isso, inclusive, é o nosso conteúdo agora. Para ela ser mais básica, ela tem que ser bem substituída, que nós vamos ver uma expressãozinha que vocês conhecem bem. Trabalhei muito com vocês no segundo ano, que são os elétrons atraentes, né? Elétrons atraentes, elétrons repelentes, vocês lembram disso? Então, uns vão atrair um pouco mais elétrons, né, para próximo ali da carbonila, ou até mesmo, no caso aí, do nitrogênio, né, para deixar esse nitrogênio mais livre para poder ele doar esse par de elétrons, né? Então, é o que nós chamamos de modificar a posição da densidade eletrônica, fazendo com que os seus pares de elétrons, no caso as basicidades, seus pares de elétrons livres possam ser liberados facilmente, né? Porque se eu tenho, vamos dizer, eu tenho uma amina terciária, uma amina que é totalmente substituída, que nem essa que está aqui não, é terciária realmente, que nem essa daqui da cocaína. Você vai notar que o CH3 e os demais grupos, eles estão puxando os elétrons para eles, né? Então, eles estão mudando o sentido da nuvem eletrônica, fazendo com que esse par de elétrons livre, ele fique mais solto para poder ser doado, né? Ele não está tendo aí a questão do impedimento estérico, até mesmo por atração, né, de cargas. Então, nesse caso, ele está mais livre. Então, dizer que não apresenta caráter básico, Hannah, é falso, tá?
Viu a presença do nitrogênio? Tem um caráter básico. E só resta saber se é um básico forte, né? Ou se é fraco ou moderado. Na verdade, então, nesse caso aí, tá errado em dizer que não tem caráter básico. Tá errado nesse sentido. Entendeu essa? Não entendeu, Hanna? Então, você tem a presença do nitrogênio. Então, esse nitrogênio indica a basicidade, tá? Que temos aí grupo aminas e amidas. Eu posso ter também a anilina, né? Que nós vamos ver também mais tarde. Que é também um composto básico. A letra B. O álcool apresenta caráter ácido, pois é uma espécie doadora de prótons e aceptora de pares de elétrons. O que acham dessa letra B? O que acham da letra B? Faz sentido? Gente, escutem. O álcool, tá vendo lá o álcool que tem ali, o etanol. O etanol, ele tem caráter ácido por quê, professor? Por que ele vai ter caráter ácido? Se a gente fazer a estrutura do álcool aqui, você vai ver o seguinte. Isso daqui é muito fraco para vocês verem. Vamos ter isso daqui, ó. CH2 e a hidroxila. Eu vou desenhar a hidroxila dessa maneira. O que é que se nota? Falando de propriedades, falando de propriedades físicas, vimos aqui também as polaridades, não vimos? Esse cara aqui é apolar, esse lado, não é isso? Ó? É apolar, e aqui é o quê? Polar, não é? Isso daqui é polar. Você vai notar que aqui existe uma nuvem eletrônica que está voltada para a cadeia quando eu estou aumentando. Lembra disso que eu falei sobre o aumento, né, dessa questão da nuvem eletrônica? Eu vou aumentando a cadeia, eu vou diminuindo a solubilidade, por exemplo, na água. Né? Então, esse hidrogênio, com esse aumento da cadeia, ele fica mais solto, mais livre, então ele rompe fácil. Então, o rompimento desse hidrogênio aqui em meio aquoso, né, ó, vai produzir o quê? Vai produzir um H+. Então, gente, o álcool, ele é ácido. O álcool é ácido. Então, ele é ácido no sentido de doar, ele pode doar, né, esse hidrogênio, e ele pode fazer relação também com isso daqui, ó. O oxigênio, ele é aceptor de par de elétrons. Ele tem par de elétrons sobrando na molécula aqui, ó. Tem par de elétrons sobrando. Então, ele também pode trabalhar no sentido de ser um ácido de Lewis, né? Ele também pode trabalhar nesse sentido. Ele tem duas vertentes. Ele pode ser considerado o ácido de Brauss-Lowry, né? Porque ele vai doar, por exemplo, esse hidrogênio da hidroxila. Ele vai ficar mais livre, mais solto, pela questão aqui da densidade eletrônica desse lado apolar, e ele pode também fazer a relação com o par de elétrons que está sobrando ali. Então, ele pode doar esse par de elétrons. Então, quando ele doa, ele vai levar o sentido aí de relacionar a questão de ácido e base em função de Brauss-Lowry e Lewis. Não é isso? Em função de Brauss-Lowry e Lewis. Então, pode marcar aí como correto. Está correta essa informação. Letra B está correta. Tá? Vamos ver bem a letra C, só para a gente ter os parâmetros. Vamos debater cada questão, né? Cada alternativa. Na letra C, a adrenalina apresenta caráter básico. A adrenalina apresenta caráter básico. Estamos vendo ali que ela tem a presença de nitrogênio, né? Mas vamos continuar lendo. A presença dos 3 grupos hidroxila e do grupo amino. 3 grupos hidroxila e do grupo amino. Por que está errado isso daí? Por que não está correto? A adrenalina apresenta caráter básico devido à presença dos 3 grupos hidroxila e do grupo amino. Onde é que está o erro aí? Esse grupo hidroxila, ele representa a basicidade, gente. Ele vai representar a basicidade. Se você for ver esses grupos hidroxila, assim como o que nós vimos no álcool, eles representam o quê? Acidez. Em meio aquoso, esse hidrogênio, esses 3 hidrogênios que vocês estão vendo aí ligados ao aromático, né, e um aqui ligado a um CH, vocês vão ver que no meio aquoso ele vai ser liberado facilmente. Ele rompe, né? Ó, a nuvem eletrônica está toda nesse sentido aqui, ó. Está toda girando nesse sentido, justamente porque o nitrogênio é mais eletronegativo, não é isso? Então ele está todo voltado para ele, né? Mesmo tendo essa questão da basicidade, mas ele está todo voltado para o nitrogênio, fazendo com que haja liberdade para esses hidrogênios serem liberados em meio aquoso. Eles vão ser rompidos e vão liberar 3H+.
Esses 3H+ aqui indicam que tem um caráter muito mais ácido do que básico. Então, a basicidade realmente está pelo fato aí do grupo NH, mas não está pelo fator da presença aí das hidroxilas. Não é os grupos hidroxilas que vão indicar essa basicidade, tá? Não é isso daí que está sendo representado na afirmativa. Então, muito cuidado com isso daí. Então, é falso por esse sentido. Na letra D, o colesterol apresenta caráter neutro, pois não apresenta grupos doadores de prótons nem de pares de elétrons. Cadê o colesterol? Está aqui. Não apresenta essa hidroxila aqui. Essa hidroxila pode fazer os dois sentidos. Ela pode ser o aceptor de elétrons e ela pode ser doador de próton. Pode ou não pode? Acabei de mostrar para vocês aqui. Ó, a presença de pau. Então tá errado também por essa informação. E na letra E, todas as substâncias apresentadas em meio aquoso aceitam prótons da água, apresentando caráter básico. Aceitam prótons da água, apresentando caráter básico. Não. Vai ser caráter básico se aceitar próton da água? Vai depender da situação, né? Ó, porque nós vimos aí, inclusive, que Brasileiro não precisa da água para que isso aconteça. Né? Então, vai depender da reação. Nesse caso, especificamente, nós estamos falando de compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos todos estão fundamentados com a falta da água, né? Não vou ter a presença do meio aquoso. A água está presente para poder fazer relação, mas ela não vai dissociar ninguém, ela não vai separar ninguém. Ela só vai fazer a troca de elétrons, troca de cargas, né? A troca de prótons, enfim. Nessa troca que vai indicar essa acidez. É diferente de arrênios. A gente se agarra muito a arrênios, tá? Quando se trata na parte orgânica, é totalmente diferente. Então, é a letra B, o gabarito correto. Tá? A letra B, gabarito correto. A gente pode fazer mais, ou vocês vão para o intervalo, não sei. Vocês que decidem se querem intervalo, ou a gente pode continuar. Aí a tia Erla também pode falar alguma coisa. E caso não, eu vou dar um up agora sobre um outro conteúdo, tá? E aí eu deixo algumas informações para vocês, né, para tirar dúvidas, enfim. Que eu queria falar sobre o caráter ácido e básico, definir quem é ácido e quem é base. Olhar para a molécula e dizer, ó, essa molécula aqui é ácido, ó, essa molécula aqui é base. Tem outras informações que vocês conhecem muito bem, que é a questão do pH, né, com o potencial hidrogeniônico, né, que nós sabemos que na acidez menor que 7 é considerado ácido, né, já está considerando aí caráter ácido. Se for maior que 7 é básico, não é isso? Então a gente pode fazer a questão do cálculo da constante de acidez, que vocês vêem lá no equilíbrio químico, lembra? A questão do equilíbrio químico, você pega lá a constante de acidez, você dissocia um ácido, né, você faz aquela dissociação do ácido qualquer, eu tenho aqui um ácido que eu vou dissociar esse ácido vai produzir aqui o H+, e o A-, não é isso? Ó, representando isso no ácido orgânico. Se eu quero calcular a constante de acidez desse ácido, vai ser o quê? Vai ser a concentração molar do que representa aqui como a acidez, né? Vezes aqui o que nós representamos como a basicidade do ânion, dividido aqui pela concentração molar do ácido que é fornecido. Então, esse Ka, que é a constante de acidez, ele vai me dar um valor, vai me dizer que se esse composto é ácido e quanto ele é ácido. Porque aqui forma o que nós chamamos de grau de ionização. Né? Ó, o grau de ionização é que vai indicar isso. Vocês lembram lá na questão lá de inorgânica, para a gente saber se um ácido é forte, se é fraco, vocês lembram disso, não lembram? Então, se eu tenho um grau de ionização, aqui, que seja menor ou igual a 5%, é considerado o quê? Fraco, não é não? É considerado fraco. A gente faz aquele cálculo de ionização, pega lá a quantidade de moléculas que vão ser adicionadas, né, para ser dissolvidas, e a quantidade que serão ionizadas, fazemos a diferença e vemos esse valor. Se esse valor aqui do grau for menor ou igual a 5%, esse ácido é considerado fraco. E isso está em função dos inorgânicos. Só lembrando a vocês que esses orgânicos todos que eu estou falando, derivado dos inorgânicos. Né? Então, veja, esse grau, se ele estiver entre 5% e 50%, entre 5% e 50%, ele é o quê? Ele é moderado. Né? Ó, é considerado moderado. Não vai causar tantos malefícios assim, né? Tantos malefícios. Mas, se você tem ele maior ou igual a 50%,
Não, se ele for maior ou igual a 50%, o cálculo que você fez, então nós podemos considerar como sendo fortes. Né, ó? Então, veja, esse Ka tem uma regrinha que diz assim, ó. Quanto maior o Ka, então maior será a acidez, não é isso? Ó? Então, a acidez está relacionada com esse valor. Então, quando você olhou lá, porque como é que você se depara com esse tipo de questão no vestibular, no Enem? Ele vai colocar lá as estruturas das moléculas, vai colocar a natureza da molécula, enfim, né? Se é ácido, se é básico, enfim. E vai colocar os valores da constante de acidez. E aí você vai ter que analisar essa constante e esse valor. A pessoa precisa calcular? Geralmente não. Não precisa fazer esse cálculo da constante. Somente você quer classificar o caráter ácido e básico. Não precisa calcular, vai ser fornecido. Então você vai analisar esse valor. Então observe. Se esse valor de Ka for um valor alto, né, você observou que tem um valor mais alto em relação aos demais, então esse composto vai ser um composto mais ácido, ele vai ter uma acidez acentuada. Então, se ele for baixo, então ele vai ter uma acidez baixa. Né? Mas eu posso fazer também a relação que nós chamamos de pKa. Que vocês lembram o seguinte, vocês gostam de logaritmo, não gostam? Vocês amam logaritmo? Eu acredito que sim. Né? Todo mundo ama logaritmo assistindo a aula do Leonardo Belo. Né? Quando o Leonardo Belo começa a cantar, que eu ouvi dizer agora que ele está até cantando, né? Agora ele está utilizando aí o fator beleza para poder chamar mais a atenção de vocês. Então veja que aqui lá eu posso calcular o pH como? O potencial hidrogênio iônico. Posso calcular assim, né? Menos o log, no caso aí do Ka, né? Ó. Posso calcular menos o log do Ka. Mas eu posso fazer o processo inverso. Eu posso calcular o chamado pKa. O pKa, ele vai ser a mesma coisa, só que agora o log aqui, né? Ó, pKa vai ser o log desse composto aí, né? Ó. Esse composto, no caso, onde eu estou relacionado à acidez. Né? Então, o pKa vai ser o log de Ka. Não é isso? Então, tem um fatorzinho para poder trabalhar. Então, eu posso fazer esse parâmetro agora. Ó, eu posso dizer que quanto maior o Ka, maior a acidez. E posso dizer assim também, ó. Quanto menor for o pKa, maior vai ser a acidez. Então, tem dois parâmetros aqui de comparação, tá? Para poder indicar aqui a acidez, né? Ó, a acidez do composto. Mas isso acontece também não só com a acidez, gente. Isso também vai acontecer com a basicidade. Do mesmo jeito que eu tenho a constante Ka, eu tenho a constante Kb. Vocês lembram disso, não lembram? Eu tenho Ka e tenho Kb. Não é? Ó, lembra que a gente falou no ano passado do KH, falamos do KPS? Então, essas constantes, elas estão muito no nosso cotidiano relacionadas a esses ácidos e bases. Né? Então, do mesmo jeito que eu faço relação para o ácido, eu faço para a base. Né? Ó, do jeito aqui, ó, eu posso dizer, então, que o Kb, então, quanto maior o Kb, maior a acidez. Quanto menor for o pKb, maior será a acidez. Porque eles são vinculados a essa fórmulazinha. Do jeito que eu posso calcular o pH de alguém, né? Calculando, seria, no caso, a base. O contrário da base seria isso daqui, né? O pH seria igual a menos o log do Kb, né? Ó, que o Kb a questão vai fornecer para a gente, né? No caso aí. E eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. No pKb igual a menos o log do Kb. Então, esse valor aqui vai ser um valor menor do que quando eu calculo Ka. Né? Um valorzinho menor, que seria como se estivesse falando aí, se é o log, eu falo do ln, é o contrário, né? ln, log, ln. Então, no caso aqui, essa relação é importante que vocês lembrem. Tá? Ó, então, porque a questão pode te fornecer o Ka, que geralmente é o que acontece, mas ela pode fornecer o pKa. Né? Então, esse pKa sempre é menor que o Ka. Então, quanto menor for esse pKa, maior será a acidez. Lembra sempre, quanto menor o pKa, maior a acidez. Quanto maior o Ka, maior a acidez. Da mesma maneira, você vai fazer essa representação. Deu para lembrar isso daí? Deu ou não? Cauane. Olá, Cauane Gabriele. Quanto tempo? Deixa eu espelhar agora um slide aqui para vocês. É bem curtinho, tá? Vocês não precisam... Vocês já estão vendo o slide aí ou não? Não, né? Não. Estão vendo esse slide Tá que eu a tela do coloquei? Bernoulli. Ah, tá do Bernoulli ainda, né? Uhum. Deixa eu colocar ele em segundo plano para ver se vai dar certo agora. Eu tenho que
descompartilhar o Bernoulli, pronto. Vou agora ver se vai dar certo. Não se espantem, por favor, só botei algo para não ficar tão... Isso é uma coisa bem mais animada, tá? Então, vocês são esse titânio aqui, ó. Vocês são fortes e resilientes. Eu acredito nisso. Sejam titânios, sempre. Então, gente, aí, ó, material nosso, tá? Coloquei para uma coisinha assim para dar uma animada, né? Para não ficar aquela coisa muito técnica, né? Hoje eu não vou cantar muito porque minha garganta não tá boa, mas eu tô fazendo umas paródias boas para a gente trabalhar nas nossas revisões. Então, ácidos e bases, como eu falei para vocês, nós vamos caracterizá-los justamente pela sua estrutura, que é um dos fatores, né? Vamos ver que a estrutura e os seus ligantes também é outro fator. Essa questão aqui do Ka e Kb é outra vertente para poder trabalhar. E vamos ver quem são os eletroatraentes e eletrorrepelentes. Né? Quando a gente fala de eletroatraente, nós estamos falando de eletrofílicos. Nós estamos falando de eletrorrepelentes, estamos falando de nucleofílicos. Geralmente os nucleofílicos, eles têm a presença aí de pares de elétrons que vão sobrar, e esses pares de elétrons, eles vão fazer aí o processo de diminuir a densidade eletrônica, que vamos ver agora com isso daí, tá? Então, esse caráter ácido e básico dos compostos orgânicos, ó, como eu acabei de falar para vocês sobre o Ka, né, ó, a força de um ácido, ela é expressa em função da sua constante, então eu vou ter que observar essa constante. Se a constante for alta, eu vou ter um ácido com uma caracterização de um ácido forte, porém, devo ressaltar que os ácidos orgânicos não são tão fortes assim, tá? Forte no sentido de ser um mais forte que o outro, fazer o comparativo. Eu estou fazendo a comparação aí entre elementos. Lembrando outra coisa, eu não posso só comparar ácidos. Nós vimos, por exemplo, que o álcool ele não é um ácido. Né? O álcool é a função álcool, mas ele tem características ácidas, por isso que é chamado caráter, né? Caracterização de um ácido. A presença de um ácido em determinados compostos. Então, nós podemos observar isso daí. Por exemplo, para vocês terem aí a noção, o álcool ele é menos ácido que a água. A água, gente, ela tem a sua acidez. Nós vimos aí, inclusive, que a água, na alta ionização, ela produz aí o H+, e o H-. Então, ela tem esses dois caráteres. Elas vão ter o caráter ácido e básico, por isso que nós chamamos que ela é anfiprótica, não é? Que ela tem essa capacidade de agir tanto como ácido como base, né? Justamente por esse sentido, por esse motivo aí da presença de hidroxila e da presença aí do próton H+. Né? Nós temos essas duas características, essas duas vertentes relacionadas a ela. Então, você olhou o Ka, observou o valor do Ka, se ele é alto, então nós vamos dizer que esse cara aí tem uma certa força em relação à sua acidez, ou que ele tem a presença aí do seu caráter ácido. Aqui é aquela reação que eu tinha feito ali, não é? Ó, onde eu dissociei, né, um ácido qualquer aí, hipoteticamente, eu vejo o cátion, eu vejo o ânion, né, formador desse ácido. A gente pode calcular esse Ka como? Sabendo as concentrações de cada um, então vemos o valor final aqui, onde eu posso fazer a vertente em relação ao pKa. Lembrando que o Ka é alto, o pKa é pequeno, né? Coloquei aquele do ladinho ali para que vocês não esqueçam. Então, quanto maior o Ka, maior a acidez. Quanto menor o pKa, maior acidez. Tá? É desse jeito. Quanto maior o Ka, maior a acidez. Quanto menor o pKa, também vai ser acentuada a acidez. Tá? Não vai diminuir, não, porque o pKa é menor. Do mesmo jeito acontece com o Kb, tá? Do mesmo jeito acontece com o Kb, que é a questão das bases. Então, quanto maior o valor do Ka, menor. Quanto maior o valor do Ka, menor o pKa e, consequentemente, maior a acidez, né? Porque aí a vertente de log e Ln, que se a gente fosse fazer os cálculos diretos, nós veríamos isso daí. Como não vou precisar calcular, são valores que vão estar presentes lá em estruturas, em dados, para que vocês possam analisar esses caráteres ácido e básico. Aqui é um exemplo muito comum, ó, veja aí, ó, a gente tem um ácido carboxílico, ó. Esse ácido carboxílico, óbvio que ele vai ter uma acidez maior em relação ao fenol, ó. O fenol também é ácido, em relação à água, e em relação aqui aos alcinos verdadeiros, ou até mesmo os hidrocarbonetos em si, né? Essa questão de alcina, porque tem tripla ligação, tem SP, então ela tem a questão do rompimento do pi, que facilita aí esse desenvolvimento da ressonância. Né? Então você vai notar que os valores aqui, ó, estão condizendo com o que eu falei, né? Quanto maior o Ka, não é isso, ó? Maior vai ser a acidez. Então todos eles são compostos considerados ácidos, porque se eu for ver em meio aquoso, vai haver liberação de H+, vai haver liberação do próton, mas o que vai
superar em acidez aqui são os ácidos carboxílicos, né, que tem aí o valor aproximado, e esse valor aqui é maior em função dos demais, né, vocês estão vendo, ó, menos 5, menos 10, menos 18, menos 20. Então, é esse valor que vai dizer para você se o caráter é ácido, é básico, enfim, tá, para poder fazer essa definição. Ó, os álcools são substâncias quase neutras, né, ó, já que ela está relacionada aí entre o polar e o apolar. Já os ácidos carboxílicos são ácidos fracos, portanto, o caráter de um grupo hidroxila é influenciado pela estrutura que circunda esse elemento. Né? Se eu for falar aqui, vou apagar aqui, tá? Se eu for falar aqui da relação dos dois, tanto do álcool quanto do ácido carboxílico, eu vou ver o seguinte. Vou colocar cada um com dois carbonos. Eu vou colocar um ácido aqui, ó, um ácido acético, muito conhecido nosso, o vinagre. E vou colocar aqui o etanol. Vou colocar aqui o etanol. A gente viu que o Ka desse cara aqui é aproximadamente 10 a menos 5. E vimos que o Ka do álcool é quanto? 10 a 18, né? 10 a menos 18. Então, esse cara é maior pela questão do seu Ka, não é só pelo cálculo feito, não. Ele é maior pela sua estrutura. Se você for ver a sua estrutura, essa carbonila aqui, ela tem uma nuvem acentuada nesse sentido, ó, como se eu estivesse fazendo uma nuvem assim, ó. Tá toda voltada para cá, ó. Fazendo com que esse hidrogênio que nós vimos aqui que sobrou, fique livre, fique mais solto, né, ó. A estrutura, por isso que fala aí, ó, pela estrutura circundante, ó. Então, ó, a estrutura mais complexa aqui está dando uma relação como é que eu falo? De densidade eletrônica, a palavra correta é essa, toda voltada no sentido contrário, né? Sentido contrário de quem? Desse elemento que é o que sai. Que vai sair daqui é o H+, para representar a acidez, né? Ó. Ele sai, esse daqui não, esse daqui mesmo, nessa estrutura menor, formando uma nuvem no sentido aqui de suas propriedades de densidade eletrônica também, voltado no sentido contrário, óbvio que vai soltar, né? Assim como soltou o H+ ali, só com um pouco mais de dificuldade do que essa, pela questão de estar um pouco mais livre, né? De não sofrer tanto aí o efeito da atração dos demais, né? Não sofre tanto o efeito da atração dos demais. E se a gente for observar aqui no ácido acético, nós temos a presença desse grupo aqui, ó, do metil. Esse metil é o que nós chamamos de elétron repelente. O que é isso, professor? Tá repelindo mosquito, né? Não. No caso aí, ele é repelente no sentido de puxar para cá todos os elétrons, né? Fazendo com que se abrisse aqui a possibilidade do hidrogênio ser facilmente liberado em meio aquoso, para representar a acidez dele aí. Tudo bem? Então, veja aí, ó. No caso dos ácidos carboxílicos, considere o ácido A, esse Azinho vai indicar aí que é um grupo que é o que nós chamamos que atrai elétrons, que são os elétrons atraentes, vou mostrar para vocês quem são. E vamos considerar aí um ácido B, né, onde esse B vai ser aí o que vão repelir, que são os elétrons repelentes. Então, vamos ver aí, ó, o que diz aí, ó, principalmente nesse B. Sendo B um grupo que repele elétrons, haverá um deslocamento dos elétrons no sentido oposto, né, ó, então, tá aqui, ó, fez isso, ó, tira ele para cá, né, ó, eu tenho aqui um elétron repelente, e aí vou diminuir o que esse grau de ionização, consequentemente vai haver aí a diminuição de força, enfim, a gente vê toda a presença. Então, olhar para a estrutura é fundamental, não só aqui no Ka, no Kp, no pKa, não olhar só esse valor, mas sim a estrutura é outro fator que vai definir a acidez, a basicidade, a força, quem é mais forte, quem é mais fraco, em relação aos dois, tá? Então temos que observar isso daí também, não só a parte de valores, mas também a parte estrutural. Então aí nós vamos mostrar os exemplos de cada um, né, esse A é o grupo que vai atrair elétrons, então esse que atrai elétrons, ele está relacionado aí a deixar mais ionizado, né, fazer a questão aí de deixar mais ionizado esse hidrogênio, fazer com que ele se libere facilmente, né, e no caso B aqui, ele vai ficar mais preso.
Então, ficando mais preso, vai demorar a ser liberado, né, isso, ó, ou vai exigir um pouco mais de energia para que isso aconteça, né, para que ocorra essa liberação. E aí nós temos aí a diferença entre os eletroatraentes e os eletrorrepelentes. Tá? Justamente um vai deixar mais preso e o outro vai deixar mais livre. Né? Então nós precisamos saber. O professor tem que saber? Tem. Você tem que saber quais são os eletrorrepelentes e quem são os eletroatraentes. Porque quando a gente estiver falando lá de substituição nucleofílica, nós vamos ver os que vão ativar o anel e o que vão desativar os anéis. No caso aí, as mesmas representações para atraente e repelente, só que agora em função das reações químicas, né? Quando eu tenho a presença, por exemplo, de um grupo nitro no anel aromático, esse grupo nitro ele tem a tendência de desativar o anel. Que é isso? Deixar que aquele ciclozinho que acontece entre os elétrons diminua a velocidade, né? Vai haver a diminuição dessa velocidade, fazendo com que os ligantes que possam, porventura, querer participar daquela reação, eles não tenham tanta reatividade assim. Então, eles são chamados de desativantes, eles desativam o anel, diferente dos que ativam, que eles vão estar presentes e vão estar injetando elétrons, fazendo com que esse movimento desses elétrons ali, no caso a ressonância, permaneça constante em ótima velocidade para poder fazer estabilizações. Então, são fatores que estão bem colados, estão unidos. Quando estiver falando lá de desativante e ativante, vocês vão lembrar disso daqui. O professor falou disso daqui em relação aos atraentes e repelentes de elétrons. Então, vamos ver aí, ó, quem são os atraentes e os repelentes. Vamos olhar eles aí. Ó, o elétron atraente, que se representa, que eu coloquei o A e o B, né, que isso é o nosso material do Bernoulli. Veja aqui quem são. É o cloro, é o flúor, o cloro, flúor, o iodo, esse grupo nitro que eu falei para vocês, ó, o cianeto, não é isso? Ó, o carboxílico, nós temos esse grupo aqui que é a presença do acetona, não é isso? Ó, né? Tem aqui a presença do acetona no final, e nós temos aqui o aromático, que esse aromático, gente, é como se fosse um grupo ramificado, como se fosse uma ramificação, nesse caso é um fenil, né? Temos aí a presença do fenil para poder identificar o que nós chamamos de eletroatraente. Então, todos esses aqui, ó, na presença, né, dos grupos, eu vou indicar que esses eletroatraentes podem aumentar a acidez, né? Pode deixar o composto ácido, ou pode deixar o composto mais básico. E isso tudo com a presença desses daqui que vocês conhecem. Esses são os principais, tá dizendo de 7 aqui, ó, mas esses são os principais, são os que estão mais vinculados a questões, tá? Então, cloro, flúor, bromo e iodo. Aí vem o grupo nitro, que é o NO2. Aí vem esse grupo cianeto, né? Aí tem aqui o carboxílico, que tem aqui esse que vai representar uma acetona. E o grupo fenil é outro que participa bastante. Aí nós temos aqui os repelentes. Note que eu tenho, ó, o metil, um dos principais. Então, a presença do metil vai fazer esse processo, por isso que ele deixou o ácido carboxílico mais forte, ó, tá vendo ele aqui, ó? Deixou o ácido carboxílico mais forte, porque ele está repelindo aqui a nuvem eletrônica, fazendo com que ela se movimente no sentido contrário, liberando esse hidrogênio aqui, ó. Tá vendo essa liberação desse hidrogênio, fazendo com que ele tenha uma acidez, uma ionização melhor, vamos dizer assim. Nós temos esse grupo que é o CH2CH5, que é justamente a questão de uma ramificação. Nós temos aqui essa amina, que é uma amina primária, né? Ó, tá vendo? O NH2, então a amina primária. Temos a hidroxila e temos esse grupo aqui, OX, que é justamente o do éter, né? Que são os principais aí que o Bernoulli forneceu para a gente essa informação. Então, isso daqui é o que nós chamamos, quando falamos de cada um, ó, eletroatraente. Quando cadeias carbônicas apresentam grupos eletroatraentes, ocorre um efeito indutivo negativo. Não esquece. Se eu tenho um eletroatraente, efeito indutivo negativo, que vai fazer o quê? Facilita a ionização do hidrogênio. Então, vai facilitar. Porque a maioria aí está relacionada a ânions, né? A maioria aqui estão condicionada a esses ânions mais complexos, né? Você está vendo que são os mais eletronegativos em função de toda a cadeia, então vão ser os mais eletronegativos, então nós temos aí efeito indutivo negativo, porque nós temos o negativo e temos o positivo. O positivo é justamente esse que vai estar relacionado aqui aos eletrorrepelentes, né? Se o grupo for eletrorrepelente, responsável pelo efeito indutivo positivo, o ácido se torna mais fraco. Então, se eu tenho a presença de um deles aqui, ó, né, eu estou fazendo esse sentido aí de deixar o ácido mais fraco, nem à toa que os ácidos orgânicos são fracos nesse sentido, né? Pela presença desses elétron repelentes, em sua boa maioria.
Até aí, tudo bem, gente? Tá muito complexo o palavreado? Como é que é? Tá tudo bem, Maria Angélica? Tudo bem, minha querida? Tá tudo ok no que eu tô falando? Querem que eu diminua? Sem problemas. Bom dia, Cauane, bom dia. Vou continuar então, tá? Vou continuar aqui. Qualquer coisa me interrompam, se caso necessário. Temos aí alguns exemplos, né? Vamos ver os exemplos aí. Ver exemplo também importante. Veja aí as constantes, né? Ó. Você está vendo aqui o ácido carboxílico, que é o ácido fórmico, né? Só tem um carbono aqui. Veja aqui a constante de acidez dele, ó. Veja aqui essa outra constante e essa outra aqui. Né? Ó. O que é que diz aqui? Ó? O grupo metil torna o ácido mais fraco, ao passo que o cloro torna o mais forte. Por que esse cloro está tornando ele mais forte? Porque ele é eletronegativo, né? Então, se é eletronegativo, ele está aumentando a ionização aqui da carbonila. Então, uma outra dica que você vai observar. Toda vez que você tiver um eletroatraente, principalmente o cloro, né, que é um dos mais eletronegativos, cloro, flúor, bromo. Se você tiver um eletroatraente que ele está mais distante dessa carbonila, se você tiver que comparar, né, ácidos que têm a presença desses halogênios, que ele estiver mais distante da carbonila, ele vai enfraquecendo mais o ácido. Ele vai ficando mais distante, então vai puxando a ionização para ele, né? Então, mais próximo da carbonila faz com que ele fique mais forte, né? Em relação a outros. E quando eu tenho a presença de mais de um desses elementos, com certeza, consequentemente, eu também estarei aumentando a acidez, né? Justamente pela presença desses elementos que são mais eletronegativos. Não é isso? Então, no caso aí, o grupo metil, ele vai tirando, né? Ó, vai deixando ele mais fraco, porque ele é eletrorretirador. Já o cloro, ele vai deixando mais forte, porque ele está injetando elétrons ali, aumentando a densidade eletrônica e, consequentemente, aumentando o grau de ionização dessa carbonila em função da hidroxila. Tá vendo que as hidroxilas estão livres aqui, ó. Né, elas estão livres, ela facilmente vai ser rompida e vai ser liberada para poder indicar esse valor que você está vendo aqui, ó. É a quantidade de esses hidrogênios que são liberados, tá? Então, quanto mais próximo esse cloro está aqui da carbonila, né, maior vai ser a acidez em função dos outros, por exemplo, tá vendo? Ó? Se eu tivesse uma cadeia maior, onde tivesse a representação desses cloros mais afastado, e eu estivesse comparando eles, a explicação do que vai ser mais forte é a presença desse cloro aqui mais próximo da carbonila. Então, é a dicasinha que eu dou para vocês. Observe a estrutura, por isso que falou lá no começo, da parte estrutural, não única e exclusivamente aí as constantes, mas também como a estrutura do ácido ou da base está produzida, né, no sentido tridimensional, para que você observe os seus ligandes, que são justamente os atraentes e repelentes. Então, veja aí, ó, o que eu tinha acabado de falar para vocês, né, ó, da esquerda para a direita, diminui o caráter ácido em virtude do distanciamento do cloro, ó, tá vendo? Ó, o cloro, quando ele se distancia, né, da carbonila, diminuindo o efeito negativo, que é justamente o que nós temos aqui, né? O efeito negativo é ionizar, né? Deixar o hidrogênio mais ionizável, né? Então, ó, quando está próximo, beleza, ele é um ácido, você vai notar que a quantidade de carbonos é praticamente a mesma, né? Praticamente a mesma. Você nota que o cloro está aqui, ó, tá longe da carbonila, né? Tá deixando esse hidrogênio mais preso, né? Tá preso esse hidrogênio aqui. Então, para ele sair, vai demorar um pouquinho, né? Demora mais. Diferente desses outros, né? Que tá um pouco mais próximo, nem tanto, né? Mas um pouco mais próximo aqui da carbonila. E esse daqui tá bem quase que ligado a ela, facilitando aqui o despreendimento desse hidrogênio, né? Então, esse é um fatorzinho muito legal para que vocês não esqueçam e não percam a questão boba sobre a acidez em relação aí à presença desses eletroatraentes. Prosseguindo aqui, quando a gente tem o grupo nitro, ó, veja aí, ó, compostos em ordem decrescente de acidez, estamos vendo que temos os dois grupos aqui, ó. Nós temos dois grupos praticamente, que são os grupos eletroatraentes, só tenho apenas um, ó. Eu tenho esse daqui que é o repelente, né? Então, composto em ordem decrescente de acidez. Então, note que são dois grupos grandes, ó. Então, por que eles estão no sentido aqui de orto-meta, né? Aliás, na posição meta, né? Que é 1, 3 aqui, tá vendo? Porque são grandes. E ambos fazem ressonância, ambos têm elétrons livres
para poder fazer o movimento nas ligações, né? Você fica fazendo movimento dos elétrons, movimentando todo o tempo. Então, facilitando aqui a acidez. Se eu tenho só apenas esse grupo, não, né? Só esse grupo, mesmo tendo a ressonância, ele não é tão ácido quanto esse, né? E aqui do mesmo jeito, né? Ó, eu tenho um grupo que é atraente e tem um grupo que é repelente, né? Então, estão praticamente se anulando. Então, ele anula aí a acidez. Então, é importante você lembrar quem são esses grupos. É importante você ter esses grupos em mente para que você não venha confundir um grupo nitro com um grupo amino. Não confunda nitro com amino, tá? Nitro é o NO2. O NO2 é o quê? Eletroatraente. E o amino é aqui o eletrorrepelente. Então, um é indutivo negativo e o outro é indutivo positivo. Temos que lembrar essas expressõezinhas, tá? Expressõezinhas que o Bernoulli traz para a gente expressões até complexas, tá? Eu devo admitir a vocês que são expressões que eu não tive no meu ensino médio, então vocês são privilegiados. Eu só fui ver essa questão de efeito indutivo, positivo e negativo na universidade, tá? Então vocês estão privilegiados em relação ao nosso material. Estou prosseguindo aqui, ó. Quando a gente fala de fenol, ou ácido fenólico, a gente fala da acidez deles também, né? O fenol ácido fenólico apresenta a hidroxila polarizada por se ligar diretamente ao grupo eletroatraente, né? Então vai estar ligado ao grupo eletroatraente, no caso o fenil, viu? Você lembra? Vamos voltar aqui para te ver quem são. O eletroatraente a gente tem aqui, ó, né? O carbono que vai estar ligado direto aqui a esse grupo, né? Ó, que é justamente que vai produzir aí o efeito indutivo negativo, vai deixar o hidrogênio mais ionizável, né? Mais livre para poder ser liberado. Então veja aí, tem portanto um caráter ácido, aí tem um valor, né? Que é calculado, que é 1,1 vezes 10 a menos 10, tá? A gente não conseguir deixar ele aqui altinho, mas é menos 10. Não sei se vocês conseguem ver direito esse valor. Então vamos aí, ó. Temos aqui o fenol, né, ó, que tem a hidroxila. Aí você pode perguntar, professor, então qual dos dois é o grupo? Qual o grupo que eu estou relacionando? É esse daqui ou a hidroxila? É o grupo aqui, o fenil, ó. Tá vendo? Ó? Esse daqui é o fenil. Professor, qual é a diferença de fenil para benzil? Eu não lembro mais. Qual é a diferença de fenil para benzil? Me diga aí, professor. Ora, é muito fácil. Todos os dois estão derivados do benzeno, tá? Então, você tem esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui, onde vai ter ou dessa maneira, ou o círculo que vocês conhecem, e eu vou ter uma valência livre. Essa valência livre é da ligação. No caso específico, nós temos a hidroxila, né? Ó. Então, essa valência livre indica o íon. E esse daqui, ó, saiu a hidroxila e ficou apenas a valência livre. Então, eu pergunto a vocês, com essa hidroxila tem o quê? Tem um fenol, não é verdade? Não é o fenol? Então, se eu vou tirar esse O aqui da palavra, né, ó, vai ficar o fenil. Né, ó, fenil. Esse fenil é essa representação sem hidroxila. Isso é fenil. Ah, professor, só nessa posição? Não. Em qualquer uma das posições que tiver essa valência livre, é considerada o grupo fenil, tá? O grupo orgânico fenil. Já o benzil, só para relembrar isso a vocês, para não confundir fenil com benzil, por favor, não confundam fenil com benzil. Nós teremos também valência livre, mas ele vai estar ligado antes a um CH2. Ele está ligado antes a um CH2. Então, isso é um benzil. Isso aqui é um benzil. Então, fenil, benzil. Só para que vocês não confundam, tá? Para só relembrar e não confundir. Então, o que é que você nota aqui? O que é que você vai notar aqui direto na... Deixa eu procurar uma canetinha aqui. Pronto. O que é que você nota aqui, ó? Por eu ter esse composto aqui, que é o fenil, né? Vou considerar ele como sendo fenil. E ele é eletroatraente, não é isso? Ele é eletroatraente. Vou botar só um Azinho aqui para a gente não perder tanto tempo. Ele ser eletroatraente, ele vai ionizar isso aqui, ó. Ele está deixando a nuvem eletrônica totalmente voltada para cá, né? Para justamente esse hidrogênio se romper, como vocês viram ali o rompimento. Esse hidrogênio se rompe, né? Ó, é liberado. E a gente vai ter aqui o ânion, né? Ó, que continuou, porque nós temos o oxigênio que sobrou. Lembrando que essa ligação covalente é simples, onde vai romper aqui a ligação. Esse hidrogênio que estava aqui vai voltar para cá, por isso que ficou negativo essa carga.
essa carga negativa por esse sentido, e aqui eu tenho a presença do ácido. Então, o fenol é ácido, nós vimos lá, né? Fazendo um comparativo, primeiro é álcool, depois água, fenol. Então, a água está entre o fenol e o álcool. Então, a água tem uma acidez acentuada entre fenol e álcool. Então, nesse caso aí, o fenol é ácido, porque você vê que ele liberou esse H+ aqui, né? Justamente pela presença de um elétron repelente, que é justamente o efeito indutivo negativo, né? Efeito indutivo negativo. Voltando aqui, se o hidroxibenzeno fenol recebe grupos elétron atraentes, como o nitro, sua força ácida vai aumentar. Então, veja o seguinte exemplo. Então, eu tenho ele aqui, normal, né? É o fenol normal, e agora eu vou ter a presença agora do grupo nitro. Então, vê aí, ó. Tem o fenol, que vai receber aqui o grupo nitro. Note que a posição é muito importante, né? Você vai notar que as posições são importantes. E a quantidade, óbvio, que vai também facilitar, né? À toa que o TNT, por exemplo, né? TNT é o trinitrotolueno. A diferença do TNT para esse daqui é porque no lugar dessa hidroxila, por exemplo, eu tenho um CH3, né? Ó. Tem um CH3 que é um elétron repelente, que é o efeito indutivo positivo. Então, aqui seria um CH3, para poder, por exemplo, fazer a diferença entre esse ácido pírico e o TNT, que é o trinitrotolueno. Então, no lugar dessa hidroxila, eu teria um CH3. Então, veja, esse daqui está representando um aumento da acidez, porque eu tenho uma presença mais acentuada desses eletroatraentes, né? Esses eletroatraentes está acentuando, está aumentando aí a acidez, né? Porque está fazendo com que esse hidrogênio fique cada vez mais solto, cada vez mais livre, né? Fique com a ionização melhor, maior, e aí, consequentemente, eu estou aumentando esse grau de acidez desse composto, especificamente pela presença desse eletroatraente. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó. O 4 é maior que o 3, que é maior que o 2, que é maior que o 1. É justamente pela presença. Lembra que eu falei que os cloros também, quando eu aumentar, sei lá, de cloro, ácido de cloro, alguma coisa. Então, ácido de cloro, ácido tricloro. Então, cada vez que eu aumento a possibilidade, a porcentagem, vamos dizer assim, desses elementos, eu estou aumentando a acidez dele e também a basicidade. Porque do jeito que ele funciona para os ácidos, ele também vai funcionar para as bases. Vocês não podem esquecer isso daí. Não é só para os ácidos daí, não. De eletroatraente e eletrorrepelente, também para as bases, tá? Também está condicionado às bases. Deixa eu só apagar para poder passar o slide. Ele é bem pequenininho, já estou terminando. Então, nós temos aí ainda sobre o caráter, né, dos compostos. Bora ver aí, ó, agora com os básicos. Então, o básico, os principais aí, ó, que são os orgânicos mais importantes, básicos, são as aminas, né, as aminas não aromáticas, a alifática, né, o caráter básico mais acentuado, que é a amônia. Então, a amônia é a derivação de tudo, que a amônia tem o NH3. Então, esses hidrogênios, eles não se enquadram nem em atraente, nem em repelente, né, então, eles não estão nem mandando elétrons para o nitrogênio, deixando ele polarizado, e nem estão retirando elétrons, impedindo que esse hidrogênio fique mais polarizado e libere aí o seu par de elétrons. Lembrando que esse par de elétrons liberado, nós estamos falando de Lewis, né? Ó, se liberou o par de elétrons, aí nós temos a base que nós falamos de Lewis. E o contrário ocorre com as aminas aromáticas. Então, a amina aromática, o caráter dela vai diminuir um pouco mais, a não ser que eu tenha a presença aí de grupos, né? De grupos ligados para poder aumentar aí esse caráter básico. Então, temos alguns exemplos aí, ó. Você nota que o que é que está acontecendo aqui? É um processo de alguém deu elétron para alguém, no caso, esse hidrogênio veio para cá, né? Nós vimos aqui, nesse grupo amina, que é o etilamina, não é isso? Ó, a nomenclatura dela é etilamina. Então, nós temos aqui dois ácidos, ó. Veja, nós temos o ácido de Brauds-Lowry, né? Esse primeiro aqui, ó, ácido de Brauds-Lowry. O que aconteceu? Esse hidrogênio, ele foi doado para cá, ó. Ele foi doado para esse NH2. Veja que eu tenho agora quem? NH3, né, no final. E nós temos aqui o cloro, ou seja, esse é ácido, né? Se esse é ácido, esse daqui é o quê? É base. É isso? E se esse daqui é base, esse daqui vai ser quem? O ácido, né? Ó. Então, nós temos eles invertidos. Aqui, meus queridos, justamente o de Lewis. Veja que isso daqui, ó, é um ácido de Lewis. Professor, quais são os ácidos de Lewis mais utilizados? É o trifluoreto de boro
e o tricloreto de alumínio são os mais utilizados. Trifluoreto de boro e tricloreto de alumínio são os mais utilizados de ácido de Lewis. Aí eu posso também fazer relação com quem, professor? Posso relacionar eles com cátions, né? Que é uma prata, um cobalto, um cobre, né? Dependendo da reação. E do mesmo jeito acontece com as bases, né? Que eu posso fazer a relação das bases também com ânions, né? Isso que é o contrário que nós vemos aí no ácido e base de Lawrence-Brown. Então, nesse caso aqui, você nota que houve a relação aqui, ó, do par de elétron agora, ó, tá vendo? Ó? A base vai doar esse par de elétron. Então, a primeira é Lawrence-Brown e aqui a segunda é Lewis, né, ó? Onde, veja, olha o que eu falei para vocês, uma coisa bem estranha, né, ó? Um produto bem estranho, tá vendo, ó? É uma aglomeração aqui de moléculas, tá vendo? A aglomeração de moléculas é justamente a ligação entre eles. Eles se ligaram assim, né? Fizeram a ligação coordenada, né? Porque esse par de elétrons vai coordenar, formando a ligação entre essas estruturas. Você vai notar, para diferenciar Braut-Lawrence e Lewis, você nota que aqui eu tenho o ácido e o base sendo produzido, conjugados. Aqui não, só tem um único produto, tá vendo? Ó? Eles vão se unir aqui, ó, e aqui só tem um único produto, um valor aglutinado, né? Com as moléculas que estão juntas, unidas aí, de maneira contrária ao que você vê lá nos reagentes. Então, para não confundir, para ter mais um parâmetro aí de diferenciação entre eles. Então, os grupos eletrorrepelentes aumentam a força básica da amina e os grupos eletroatraentes diminuem, assim como acontece com os ácidos, né? Então, os eletroatraentes aumentam e os eletrorrepelentes, aumentam e os eletroatraentes aqui vão diminuir, é diferente, porque eles estão deixando, se eles puxam para eles deixam essa hidroxila presa, no caso aí, do nitrogênio, hidroxila não, o par de elétrons, ele fica preso, né? Então não vai conseguir sair para ser doado, como a gente viu aí no primeiro exemplo. Então, se eu tenho aí, no caso, o atraente ele é eletronegativo, ele puxa para ele, né? Então ele puxa essa nuvem eletrônica deixando preso, né? Vai deixar preso ali, fazendo com que dificulte a presença aí de uma nova estrutura pela doação desse par. Então, nós temos aí as estruturas que nós temos no nosso material, isso daí, ó, esse quadrinho, esse dado, né, dos compostos, aqui tem o KB deles, ó, e o PKB, lembrando, quanto maior o KB, menor o PKB, maior a basicidade, né, do mesmo jeito da acidez, quanto maior o Ka, menor o pKa e maior a acidez, não é isso? Então, nesse caso aqui, você está vendo aí as ordens, né, ó, temos a amônia, né, ó, que tem esse valor, nós temos aqui essa amina primária, né, ó, amina ainda primária, veja a secundária, né, isso, ó. Aí temos aqui ela terciária, temos ela aqui aromática, que é a chamada anilina, temos ela aqui com a presença de um eletrorretirador, né, ó, chamado eletrorrepelente ou eletroatraente. Então, tá vendo que tá bem que o eletrorrepelente aumenta a força da base. Então, tá vendo, ó? Você tem a presença dela, que ela tem aqui um aromático, né, ó, uma base aromática, que tem a presença de um eletrorrepelente, eu vou aumentar a acidez, aliás, a basicidade. Do mesmo jeito, eu tenho a questão do grupo nitro, que esse nitro, esse NO2 aí, é um atraente, ele não quer atraente, né? Eles preferem os repelentes, as bases preferem os repelentes para poder aí fazer a definição de suas forças. Deixa eu prosseguir aqui. Pronto, ó. Quanto menor o PKB, maior o KB, assim a gente viu, né? Com a acidez. Temos aí a exceção, né? Em relação à força das bases, ó. Veja aí, ó. A trimetilamina é mais fraca que a metilamina e a dimetilamina, apesar de ter 3 grupos elétron repelentes. Isso é fato. Se a gente tiver fazer comparações entre a trimetil, que eu tenho ela substituída, né? A metil e a dimetil, eu vou ter esses 3 grupos metil que estão impedindo aí a saída desse par, porque ela tá o quê? Ela tá injetando elétrons nela, né? Tá injetando elétrons e ela vai ficar muito estável. Então, nessa estabilidade dessa injeção de nuvens eletrônicas, fazem com que esses pares de elétrons aí que sobram no nitrogênio, no grupo nitrogênio, eles não sejam doados facilmente, né? É justamente aí a explicação de ser uma exceção aí das forças, né? No caso, a trimetilamina, né? Isso, trimetilamina. Aí temos aí a basicidade, né? Aumento da série, né? Você está vendo que
A2, ó, é maior do que a dimetil maior que uma metil, que é maior que a amônia. A amônia, eu falei para vocês que não tem grupos, né, só tem hidrogênios, então tá vendo aqui que eu tenho repelentes, né, ó, tem um repelente aqui eu tenho 2. Então, quando eu aumento aqui a questão dos repelentes, eu vou deixar esses pares mais soltos. Diferente se eu tivesse aqui um CH3, foi o que nós vimos aqui, né, ó, na trimetilamina. Trimetilamina, eu tenho a presença de um CH3 aqui, ó, no lugar do H. Então, ele vai injetar elétrons aqui, ó, tá injetando elétrons, impedindo que esses pares aqui possam sair. E se esses pares não saem, não tem aí uma basicidade propriamente dita. Então, tá enfraquecida, tá fraca, né? É uma base fraca, por esse sentido aí, de manter esses pares presos. Né? Eles ficarem presos, eu não tenho mais como fazer com que eles possam ser compartilhados. Tem a ordem crescente da basicidade, né, ó, metilamina, trimetilamina e anilina, né, ó. Então, é maior que essa. Metilamina é maior. A gente viu que essa daqui é menor. E essa daqui é menor ainda, né? Menor ainda porque esse grupo aqui é um grupo eletroatraente, né? O grupo fenil é um eletroatraente. Então, se é eletroatraente, eles não querem. Eles querem eletrorrepelentes. Eles gostam de repelentes. As bases é repelentes, né? Então, nesse caso aí, a anilina é menos básica que as demais. A gente vê aí essa questão da basicidade delas. A anilina representada é mais fraca que a amônia, pois o anel benzênico é eletroatraente, diminuindo a densidade eletrônica, foi o que eu acabei de falar para vocês. O próton será atraído mais fracamente, né? Então vai tirar bem fracamente aí a presença do grupo, né? Do fenil, fazendo com que vai sair fracamente aí esse par de elétrons no nitrogênio. Observação, uma coisa daqui importante. Os éteres também apresentam um certo caráter básico, porém menos intenso que as aminas. Então, o éter está muito voltado para o lado básico, né? Pela questão justamente de ter dois grupos no caso, repelente. Se você tem, por exemplo, um éter dimetílico, né, que tem 2 metil, então tem dois grupos de nitrogênio, dois grupos CH3, esses grupos eles estão fazendo o quê? Estão injetando elétrons ali, impedindo, por exemplo, que os pares de elétrons que sobram, né, sejam doados. Né? Então está aí relacionado à característica básica. Então vai doar par de elétrons ali no oxigênio, que fica bem no meio da molécula, representando o heteroátomo. Isso daí é mais uma questão sobre os aminoácidos, né? Que eles também agora têm a presença da amônia, né? Isso, aliás, da amida, né? Que é a carbonila ligada ao nitrogênio. Então, nós temos aí a questão dela se neutralizar, uma reação de neutralização, e tem um fator importante que daí a questão do Zeitzerium, né, que é do híbrido mais íon, né? Então, quando a gente fala sobre o grupo amida, a gente fala do grupo amida, nós temos que lembrar que o grupo amida, um exemplo, os aminoácidos, né? Eles têm as duas características, eles têm a característica ácica e básica, né? Se você olha para a estrutura, você vê aí a ressonância mostrando as duas estruturas, tanto a básica quanto a ácida. Então, note aqui, ó, que eu tenho, que eles são, assim como a água, né, ó, assim como a água, eles têm essas duas características, básicas e ácidas, não é, ó? Então, em uma molécula, isso é importante vocês lembrarem, em uma molécula de um aminoácido, existe interações que nós chamamos de interações intermoleculares. O que é isso? Eu posso formar estruturas vinculadas com a estrutura do elemento. Eu não estou relacionando a outros para poder, por exemplo, formar água, né? No caso, quando a gente fala do Kevlar, por exemplo, o Kevlar é uma relação intermolecular, onde na molécula da estrutura do aminoácido, propriamente dito, vai haver a formação de água e ocorrendo a ligação aí, que nós chamamos de ligação de hidrogênio, né? Uma ligação forte. Então, não esquece, quando se fala de aminoácidos, nós temos aí essa relação direta com o caráter anfótero, onde ele pode reagir como ácido ou como base. No caso aí, ó, eles fazem um processo de neutralização, né? Uma reação de neutralização, formação de sais, enfim. Eu tenho como fazer esse procedimento dentro da molécula, do aminoácido, por essas duas características. Tá ok? E aí a gente termina o slide com essa frasezinha de Marie Curie. Não, na vida nada deve ser temido, apenas compreendido. Tá? Eu acho que eu falei palavras muito complexas ao ouvir de vocês. Tá? Então não temam isso daí. Tentem compreender, e a gente vai compreender com atividades. Não é? Vamos compreender com atividades. Então eu pergunto para vocês, deu para entender boa parte do que eu falei sobre esse caráter ácido e básico?
nós temos que nos atentar a alguns detalhes, não tanto quanto nós vimos lá nas propriedades químicas e físicas, mas muito mais aqui em função do que estão ligados às estruturas orgânicas, né? Quem é atraente, quem é repelente. Nós vimos aí que existe até uma certa diferença, que as bases elas funcionam muito mais como os repelentes, né? No caso, aumentar ou diminuir a basicidade, do que lá nos ácidos que vai diminuir e aumentar se eu tenho a presença de cada um, né? No caso aí, um atraente ou repelente. Tudo bem, crianças? Vamos aí, levante aí, ó, levante os braços, ó, vamos se alongar, dá aquela estralada no pescoço, né, ó. Respira fundo. Diga, tá acabando. Diga assim, tá acabando, vai acabar. Vamos fazer questões? Vamos lá ver se ficou entendido o que eu falei. Vamos lá? Eu vou espelhar outro Bernoulli aqui para vocês, agora desse material. No caráter ácido e básico. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver, cadê você? Tá aqui. Pronto, compartilhando, beleza, vamos lá. O que eu falei tá aqui, ó. Tá? Tirei todo o nosso material daqui. Vocês já tinham feito alguma dessas questões aqui ou não? Treinado ou buscado alguma informação sobre ela ou não? Alcira, ninguém? Ninguém tentou fazer? Eu tentei responder algumas. Gente, hoje o calor aqui tá muito grande. Bora aí, ó. Primeira, bora ver essa primeira aí, devagarinho. Vamos devagarinho, sem tanta pressa assim, tá? Eu vou me abanar aqui um pouquinho, tá? Que aqui o calor tá grande. O ácido tricloroacético é uma substância aquosa com grande poder cauterizante e muito utilizado no tratamento de feridas em doenças de pele, calos, verrugas, entre outros males. Seu caráter ácido é maior que o ácido acético. Essa diferença pode ser explicada pelo, letra A, elevado grau de ionização de H+, do ácido acético, que disponibiliza mais íons para a solução. Faz sentido isso? O que vocês acham? Qual é a diferença desse composto aí para o ácido acético? Qual a diferença? Ácido acético, gente, ele tem 2 carbonos, que é justamente o da carbonila, o ácido da carbonila, né? E o de um CH3. E aí? E aí? Bora ver aqui. Eu tirei aqui porque tá muito quente, tá? Eu tirei aqui a barra. Eu tô suando, vocês estão vendo aí que minha testa tá brilhando, né? Ó. Olha a diferença dos dois. A diferença dos dois aqui. Quem me responder, eu vou dar um livrinho, Manual da Química, que tem todos os conteúdos de química no almanaquezinho. Quem me responder, eu vou dar esse livrinho. Eita, não é livro de química não, já tem livro de química demais, professor. Então, ácido acético é esse daqui, ó. CH3, a carbonila e a hidroxila. E o que ele está falando aí é o tricloroacético, né? O ácido tricloroacético. Então vai estar assim, ó. 1, 2, 3, ó. Tem um cloro aqui, tem um cloro aqui, tem um cloro aqui. E vou ter a presença do grupo ácido. Então, o que ele fala na letra A? Elevado o grau de ionização do ácido acético é esse, que disponibiliza mais íons para a solução. A pergunta é, qual dos dois tem essa capacidade de fornecer mais íons? Vocês notam que eu tenho muitos cloros aqui, não tenho, ó? Eu tenho 3 cloros no ácido tricloroacético. Consequentemente, no tricloroacético, nós estamos
fazendo com que esse hidrogênio aqui, ó, fique mais polarizado, né? Essa hidroxila fique mais polarizada. Consequentemente, esse hidrogênio aqui vai ter mais liberdade, não é? Ó? Ter mais liberdade. Então, a letra A não está correta, tá? Letra A não está correta, ok? Vamos para a letra B. O valor da constante ácida de Ka, do ácido acético, será maior do que a constante do ácido tricloroacético? Vocês acham que sim? Vai ser maior? Será que será maior? Olha aqui, acabei de mostrar para vocês. Esses grupos aqui é o que, gente? É eletroatraente ou repelente? Ele está atraindo, né? Ó. Então, é eletroatraente. Se ele é atraente, ele está polarizando aqui, né? E, consequentemente, se ele polariza, ele aumenta o que? A constante. Né? Ó. Então, o que diz no B? Que a constante do ácido acético vai ser maior. Negativo. Tá errado. Tá? Vai ser maior, é do ácido tricloro, tem 3 cloros. Tá bem pertinho aqui, ó. Tá bem pertinho aqui da carbonila e da hidroxila para poder fazer aí a polarização, né? Na letra C. Efeito que os átomos de cloro exercem na sua estrutura, né? O efeito que os átomos de cloro exercem na estrutura do ácido tricloroacético. Então, o efeito dele aqui é muito maior, né, não? É muito maior o efeito desses grupos aqui, esses 3 grupos atraentes, aumentando a polarização, deixando esse hidrogênio mais ionizado, mais livre, né? Então, sem medo de ser feliz, gente. Letra C, bote um pontinho na letra C. Bote um pontinho aí na letra C dos nossos concorrentes não visualizarem. Na letra E, número de átomos de cloro na estrutura do tricloroacético, que fixa melhor o oxigênio ionizado. Fixa? Vai deixar ele fixo, gente? Pelo contrário, ele vai deixar ele muito mais livre, né? Ele vai ficar mais livre para poder sair, para poder se ionizar, né? E representar aí a acidez, tá? Então, letra C é a letra correta, tá ok? Letra C é o gabarito correto. Deu para entender isso daí, não deu, gente? Deu para entender, não é? Então, no caso aí, a presença desses grupos facilitaram a saída dele, né? Deixaram ele mais livre. Não é fixo, não, tá? Mais livre. Mesmo se eu tivesse apenas um aqui, seria da mesma maneira. Se fosse aqui só apenas um, né? Um CL, do mesmo jeito, esse hidrogênio aqui estaria bem livre, bem solto para poder ser ionizado. Tudo bem? Então, na segunda questão aí, os ácidos orgânicos têm a sua acidez alterada pela substituição de átomos de hidrogênio na cadeia carbônica por grupos funcionais. A tabela a seguir mostra as constantes de acidez de alguns ácidos carboxílicos com uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, deu as estruturas da 1, 2, 3 e 4. Deu aí os seus Ka, vocês estão observando aí os valores de Ka, né, para cada um. Vocês conseguem fazer essa observação. Então, aqui, vocês estão vendo que são os valores muito parecidos. Então, qual deles aqui tem o maior Ka? Qual que tem o maior Ka aí? Qual que tem a maior constante? É que tiver o maior valor. Quem tem o maior valor? É 1, 2, 3 ou 4? Que tem o maior valor de Ka? É o 2. É o 2. Mas vamos ver o que diz aí na alternativa A. Dispõe os compostos em ordem crescente de força. Né? A ordem crescente é do menor para o maior. Não é não? É do menor para o maior. Então, quem seria o de menor força aí? Vocês olhando as estruturas e aos valores de Ka. Quem seria o de menor força aí? Letra A. Seria Quem seria? Oi? Alguém falou. Só não entendi, mas alguém falou. O 1, não é? Composto 1, não é isso? Então, inicia com 1. 1 é menor, não é isso? Menor que quem é na sequência? Quem é que vai ser na sequência? É o 3. 3. Onde é que está o cloro lá? Ó, Alzira, o cloro. Onde é que está o cloro no final, Alzira? Está bem distante, né? E por ele estar bem distante, mesmo você não dando aí ênfase ao valor, você nota que ele bem distante, ele está atraindo os elétrons para ele. Será que está ficando livre esse hidrogênio para ser liberado? Não, né?
Se ele está no sentido oposto, está atraindo para ele, por ele ser eletronegativo, ele está prendendo esse hidrogênio. Por isso que ele vai ter nessa sequência aí, né? Por isso que a sequência está sendo derivada por esse sentido. Então, quem é? É o 3, né? Então, 3 aqui, ó. E depois, o que é que vem na sequência? É o 4. 4, é isso aí. E por último, ficou aí o 2, né? Por último, o 2. Então, nós temos aí essa explicação, essa derivação aí pela estrutura, né? E pela questão aí do Ka de cada elemento. Estrutura e Ka. Na letra B, explica o papel exercido pelos átomos de cloro na diferença de acidez observada entre os compostos 1 e 3. Então, bora ver aqui o 1 e o 3. Vou desenhar eles aqui. O 1 é a cadeia assim. O 3, ele tem um cloro aqui no final, né? A cadeia um pouco maior. Tem um cloro bem aqui na ponta. Então, como é que a gente explica aí? Como é que a gente explica essa diferença? Né? Porque se a gente for ver, o 3, ele é um pouquinho mais ácido que o 1, né? Um pouquinho mais ácido que o 1, que ele fala, né? 1 e 3, não, 1 e 2, perdão. Então, eu fiz errado, não foi? Eu fiz a estrutura errada. Fiz fora do 3. Então, o 2 é aqui. O 2 é aqui, né? Então, por que o 2, se olhar no valor, se olhar para o valor, por que o 2 é mais forte aí em relação ao 1? Por que é? Seria porque o cloro vai funcionar como eletroatraente, o que vai aumentar a acidez? É isso aí, Alzira, é isso aí. O eletrotraente, ele está bem próximo da carbonila, né? Então, se ele está bem próximo, ele aumenta a acidez. Então, é esse fator que vocês têm que sempre estar verificando. Os ligantes presentes aí nas estruturas ácidas e básicas, né? Lembrando que as básicas preferem os repelentes. As básicas preferem aqueles elementos que nós chamamos de eletrofílicos, né? Então, eletrofílicos, não esquece disso. Os eletrofílicos são relacionados aos elementos que têm presença de elétrons livres, não é? Ó? Eletrofílicos vão ganhar elétron e eles vão atacar os nitrogênios. Eletrofílicos vão ganhar elétrons e eles vão atacar os nitrogênios. Viu? Dá até para rimar. Dá até para rimar. Então, é por isso, né? Como a Alzira falou, pela questão aí desse elétron atraente, né? Que vai deixar esse hidrogênio mais livre pela questão da polarização da hidroxila. E nós temos aí a resolução. Tudo bem? Dá para fazer mais uma? Falta um minuto, né? Falta um minuto, dá para fazer mais um? Vamos ver aqui. Se... analise a seguinte tabela. Temos aqui o álcool, né? Tem esse daqui que é o metanol, etanol. Nós temos o ácido fórmico, nós temos o ácido acético, nós temos o ácido oxálico, né? O ácido oxálico é aquele que tem duas estruturas de carboxílico, duas estruturas, né? E tem aqui os valores, né? Ó. Tá vendo aqui os valores da constante? 10 a 16 do metanol, 10 a também 16 do etanol, você nota que é muito parecida, se diferencia muito aqui, né, na temperatura de fusão e ebulição. O ácido fórmico, ele tem um valorzinho também acentuado, né? Um minutinho, George, para acabar a aula. Oi? Acabou? Acabou ela, foi? Tchau, pessoal. Estou com saudade de ouvir a voz de vocês dizendo tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Continuamos na próxima aula. E muito obrigado pela atenção.
Fique com Deus, gente. Um abraço. Quem me chama? Eu quero ir pro cinema. Tchau.